Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos colorir mais uma página do livro Bobbie Goods. Seguindo a sequência, será o café para dois. Que é a página do café da manhã da Momô com seu gatinho Joca. E para a cena da melhor hora do dia da Momô, café da manhã com seu gatinho Joca, comecei colorindo a Momô com o mesmo tom que colori nas páginas passadas. A dona Momô Bobbie Goods da Silva está dando café para o seu gatinho. Para o roupão, escolhi esse tom de rosa, que futuramente vocês vão ver que eu vou fazer algumas alterações nele, porque a gente não se contenta em colorir de uma forma só, né? Quando vai passando o vídeo, a gente vai querendo mudar. Deixei esses pontilhados para dar um tchan a mais no seu roupão e ficar mais fofo e elegante. Para os armários, escolhi esse tomzinho de azul acinzentado, que eu achei que ia ficar legal na paleta de cores do vídeo anterior. Me conta depois se vocês gostaram desse tom que eu escolhi para os armários dela. O gatinho Joca, eu colori ele com esse tomzinho de laranja, que eu acho que ele fica muito fofo com esse tom alaranjado, e deixei a pontinha do rabo dele branca. Nas gavetas eu escolhi esse tom de cinza para dar um destaque em relação à moldura do armário dela. E fui colorindo até o desenho começa a tomar forma com as cores que escolhi. Agora, na hora mais importante, eu fiz o pano de prato, que para mim foi a estrela desse desenho, que é uma vaquinha que ela ganhou o pano de prato da tia-avó dela, Jerusa. Nada mais do que uma tia-avó para dar um pano de prato fofo como esse com a vaquinha. Só faltou eu colocar o dia da semana no pano de prato para ficar mais característico, mas não deu para colocar. No fogão eu deixei ele com a mesma paleta de tom de cores para combinar com os armários e continuar na mesma cartela. E agora inventei de colocar um piso tipo amadeirado. Aí fiz as marcações para depois começar a colocar as cores. Esse piso de madeira, a gente pensa que vai dar tudo errado quando tá fazendo, mas você tem que confiar no processo, que tudo vai dar certo no final. Mas enquanto está fazendo, parece que vai ficar realmente muito ruim, mas confia que no final dá bom. E o processo é esse: faz os tracinhos e depois vai passando o outro rente um ao outro, e no final tudo dá certo. Agora eu comecei a colorir o caixa de ovos para deixar com aquele tom de caixa de ovo realmente de supermercado. E o pratinho do Joca resolvi colocar verdinho mesmo. Aí já fui colorindo outros cantos que eu queria colocar verde para ganhar tempo. E coloquei bastante tons de verde nessa cozinha, porque eu queria azul, cinza e um verdinho. Queria um verdinho acinzentado, mas não tinha na minha cartela de cores que tenho aqui. Eu colori esse desenho com as canetas da Uhuhu, da Tote e o Evoque da BRW, que são os que eu tenho no momento. E foi ficando assim, o fogão cinza, com esse cinza meio esverdeado, azulado, e fui pintando o resto das onde que tinha efeito de vidro, eu coloquei nesse cinzinha. E novamente vim com um tom de madeira para a bancada da pia. Ele é um pouco diferente do tom do piso, que eu quis que fizesse um pouco desse contraste. Pensei em colocar o piso e a bancada parecidos, mas achei que ficava melhor a bancada um pouco diferente do piso, apesar de que olhando assim parece ser bem igual. A frigideira tem que ser rosa para dar aquele toque meio patricinha da Dona Momô. Dona Momô não, Senhorita Momô. E fiz esses efeitos de como se estivesse fritando os ovos mesmo, a fumacinha saindo. Para o micro-ondas, escolhi a mesma cor do fogão para que eles ficassem combinando entre si e continuasse na paleta de cores escolhida inicialmente para colorir essa página. E foi ficando assim, tudo com equilíbrio entre as cores.
Para a outra bancada, coloquei na mesma cor, para que elas ficassem combinando também entre si e não ficasse diferente na paleta de cores que eu escolhi. E essa caneta, na metade do desenho, percebi que ela queria falhar. E na xícara de chocolate quente, eu coloquei o efeito de fumacinha novamente, para que parecesse que tá quente. E então fui colorindo como eu achava que devia, para ficar mais legal e harmônico o desenho. O céu, coloquei normalmente o azul, para parecer que o dia estava amanhecendo. E colori simples mesmo, não fiz muito efeito no céu não, porque eu já queria ter feito os efeitos em outros cantos. E fui colorindo as montanhas, que eu acho que são montanhas, só que coloquei elas verdes, como se ela tivesse com bastante graminha. E as cortinas também coloquei no mesmo tom dos armários, para que elas ficassem combinando entre si, já falei várias vezes combinando entre si. E fui colorindo as tigelinhas de lilás, para combinar com o pacote de cereais. E foi ficando assim, até que tô gostando de como ficou. E fui colorindo o restante dos detalhes e continuar fazendo a janela, que eu tinha esquecido de colorir na mesma cor da bancada. E esse paninho coloquei verde. Eu ia colocar uma vaquinha aí, mas achei que ia ficar demais. E agora a caneta branca dando o show dela, né? Que ela melhora qualquer desenho e dá esse efeito de vidro nos locais. E nessa parte aí comecei a fazer os azulejos para dar um destaque na parede e coloquei no tom cinza também, para continuar combinando. Foi a primeira vez que eu faço azulejos e até que ficou bom. Pensei que ia dar errado, mas no fim deu certo. E a caneta branca sempre salva para dar o iluminado nos azulejos. Novamente a caneta branca dando o show dela, para fazer os detalhes na cortina, que eu quis deixar ela como se fosse um quadriculado, igual a cortina anterior do quarto da senhorita Momô. E foi ficando assim, tudo com seus devidos detalhes, e dei mais um destaquezinho para a cortina ficar melhor. E pintei a parede para dar como se fosse um efeito de painel nos armários. E agora colocar flores em tudo, que deixa tudo mais fofo e alegre. E fui colorindo com as florzinhas e nas tigelinhas. E fazer os efeitos de luz com a caneta branca. Como sempre, ela melhora qualquer desenho. Se o seu desenho tá ruim, usa a caneta branca, que com certeza ela vai melhorar. Coloquei esse efeito quadriculado no paninho para ficar melhor e finalizei com a caneta branca em alguns pontos. Para o roupão da Momô, coloquei essas florzinhas porque eu achei que ficaria melhor, um efeito mais romântico para o roupão dela, mais alegre. E esse é o resultado final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos de colorir e relaxar como esse. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Bye!